Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liars Tech, vamos falar sobre o Windows. É, falta menos de um mês para o fim do suporte ao Windows 10, né? Para ele ser enviado para o retiro dos sistemas, ser colocado na prateleira dos aposentados. E tem algumas coisas acontecendo e tem uma grande interrogação que tem pairado no ar, tá? Até no mundo corporativo, comércios, enfim, aí afins, né? Ainda hoje tem muito computador que não é elegível para rodar aquele bugado Windows 11 na sua plenitude. Às vezes até teria capacidade de rodar, mas a geração do processador não permite que rode. Tem muita máquina de sétima geração dos processadores Intel, né, notebooks, aqueles all-in-one, aqueles computadores denominados de escritório, né, tipo aqueles Dell, HP, tem muito por aí rodando, tá? Que é processador de sétima geração, de sexta geração, que não tem, né? Eu falo dos processadores Intel, tá? Porque no caso do AMD, o Windows 11 ele é compatível com processadores de terceira geração da linha Ryzen. Então, é diferente, tá? Mas no caso de processadores Intel, que é muito comum de se achar por aí, né? Você tem aí ainda diversos equipamentos com processadores Intel de... Não estou nem pegando da geração do meu não, que é quarta não. Estou pegando de sexta, sétima geração, que não são elegíveis por conta de geração do processador para poder rodar o Windows 11. Ele já tem até padrão de memória DDR4, as placas-mães, mas não são elegíveis para isso. E tem uma grande interrogação que paira no ar, né, por conta dessas questões. O que vai ser da agora para frente? Porque assim, veja, um computador de quarta geração, de terceira geração, um computador até bem mais antigo, como um quad-core ou um dual-core, com 4 GB de RAM e um SSD, devidamente configurado, né, com o driver gráfico instalado, é plenamente possível, tá? Não era não, plenamente possível você rodar o Windows 10 sem maiores dores de cabeça, né? É claro, se você for pegar aqueles processadores AMD C60, processador Intel Atom de 2010 ali, esses processadores muito fracos, e eu repeti a palavra muito várias vezes porque eu acho que caberia ter uma reticências aí no muito, porque são muito fracos mesmo, né? Mesmo que aqueles AMD C60 venham com um chipset gráfico da linha Vision, tá? Ainda assim, são processadores extremamente fracos, tá? O que acontece, pessoal? Esses processadores aí nem com Windows 10 dá jeito, porque o processador dele é fraco. Não adianta ter 4 GB de RAM, não adianta botar SSD, que a produtividade vai ficar muito aquém. Tanto que essas máquinas normalmente elas vinham com Windows 7 ou Windows 8 no máximo, né? O Windows 8, aquele single language lá, o RT, enfim, aquele bem basicão. Claro, hoje em dia ainda é possível você utilizar o Windows 8, o 8.1, que é o melhor do 8X, né? Mais bem resolvido. Sem maiores dores de cabeça, se o seu objetivo for só navegar na internet e usar aplicações comuns, né? Como o Office, por exemplo. Você consegue instalar uma suíte Office mais atualizada e você consegue usar um navegador atualizado, que é através do Supermium Browser. Tem um outro também que é o SlimJet, né? São dois navegadores que os desenvolvedores eles trabalham. São navegadores gratuitos, baseados, eu acho que o SlimJet, se não me engano, é uma versão de Firefox, tá? E posso estar equivocado, mas eu acho que é isso. Agora o Supermium eu sei que é um Chromium puro, né? Ele é até mais rápido e mais leve do que o Chromium. Ele é melhor até para você usar no seu Windows 10 ou no seu Windows 11, porque ele é muito melhor do que o próprio Chromium, né? Mas ele é um projeto que tem como foco garantir que você tenha navegadores atualizados para estarem rodando em sistemas aposentados. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo com o Windows 10, né? À medida que as desenvolvedoras de softwares mais comuns, como a Google com o projeto Chromium,
que acaba impactando o Edge, que acaba impactando o Brave, que acaba impactando o Opera, né? E o próprio Google Chrome, que são tudo projetos baseados em Chromium, né? É, a própria Mozilla, que tem um navegador proprietário, que é o Firefox, que usa a engine Gecko, né? É herdada do pai Firefox, do pai dele, que era o Netscape. Então, à medida que essas desenvolvedoras de softwares elas vão abandonando o suporte ao Windows 10, acaba sobrando apenas esses grupos que se juntam e mantêm uma ou outra aplicação para navegar na internet que permita que você tenha um navegador mais atualizado. A grosso modo, tá falando a grosso modo mesmo, tá? Não vou entrar aqui nesse momento numa questão mais aprofundada do tema, mas a grosso modo, o maior problema de se continuar utilizando o sistema operacional aposentado é a obsolescência de programas, principalmente navegadores de internet. É lógico, no dia 14 de outubro de 2025 o Windows 10 vai ser aposentado, mas nem a Mozilla, nem a Google vão aposentar de imediato os seus navegadores, né? A base dos seus navegadores. Elas não vão aposentar. Então você vai continuar tendo, por exemplo, nos baseados no Firefox, né, no Netscape, você vai continuar tendo o Polymoon, você vai continuar tendo o Tor Browser operacional no Windows 10, né? Você vai continuar tendo o próprio Firefox, né? No caso do Google Chrome eu já falei, né? Dos navegadores mais comuns conhecidos baseados em Chromium, você vai continuar tendo eles recebendo atualizações pelo menos por um ano, né? Só que eu acho que vai um pouco mais, porque é o seguinte, o Windows 10 ele ainda é largamente utilizado. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, tem muita máquina, mas muita máquina, que não é elegível para rodar o Windows 11. E o Windows 11 não é um sistema bem elaborado. E muita gente, mesmo tendo uma máquina compatível, está torcendo o nariz para o Windows 11. Né? Muita gente está torcendo o nariz. E fazer upgrade de computador hoje está caro. Está muito caro. Vejam vocês que coisa impressionante. Os tais, vou pegar desktops, tá? Os tais desktops gamers, entre todas as aspas, custo-benefício, né? Mais vendido de sites de comércio eletrônico famosos aqui no Brasil, como Shopee, Mercado Livre, né? Kabum, esses sites aí, né? São computadores, muitas vezes, de terceira geração de processadores Intel. Agora que está começando a aparecer num preço ainda não tão acessível, mas um preço já um pouco mais acessível, computadores AMD, com processadores da linha Ryzen, como o Ryzen 5 5000G, né, 5200G. Então está começando, aí você tem o Athlon 3000G. Então está começando a aparecer alguns computadores num preço mais acessível. Mas ainda assim longe do que você gasta para poder comprar uma CPU completa com um Intel de terceira geração. Então veja que é uma máquina plenamente elegível para rodar o Windows 11, mais ou menos, né? É uma máquina que vai custar muito mais do que R$3.000. Né? Isso se falando só de uma CPU, hein? É uma máquina que vai custar muito mais do que... Muitas vezes vai estar na casa de R$2.500 a R$3.000 ou mais, dependendo. Se for um computador completo, ou se for só CPU. Vai variar muito, tá? Um Athlon 3000G, ele consegue rodar o Windows 11 que eu já rodei, mas não fica aquela maravilha toda não, viu? Já vou adiantando logo. Por isso que o que eu tenho aqui, que hoje é da minha mulher, tá com Windows 10, que roda muito melhor, tá? Já o Ryzen 5200G, ele tem um desempenho superior, mas também
longe de apresentar do sistema apresentar um bom funcionamento dentro desses equipamentos, né? Então, o ideal para o Windows 11, no meu entendimento, é que você tenha um computador com 32 GB de RAM e um processador que tenha pelo menos 8 núcleos e 16 threads, ou 12 núcleos e 16 threads, né? 8 núcleos e 12 threads, pelo menos isso. Então, um processador com 8 núcleos, 12 threads, perdão, ou 12 núcleos e 16 threads seria o mínimo, eu acho. Para que você tenha um certo... que você não presencie tanta inconsistência no funcionamento do sistema, né? Porque aí você vai ter um processador bem mais parrudo, bem mais atualizado, né? Uma quantidade de memória de sobra para o sistema poder consumir. Veja bem, olha só que impressionante. Eu instalo uma distribuição Linux atual, vou me basear pela que eu utilizo, pelas que eu estou... Inclusive vai ter um vídeo novo no canal aí, da nova versão do Zorin OS, o Zorin OS 18, que ainda está em fase beta, mas eu vou trazer para vocês. Que é uma ótima alternativa ao Linux. Inclusive eu vou fazer um vídeo, talvez eu faça uma live, mostrando para vocês alternativas ao Windows, tá? Para quem usa o Windows 10 não sabe o que vai ser da vida. Mas assim, o Big Linux, por exemplo, depois de instalado, já com todo o hardware configurado por ele mesmo, driver proprietário da placa de vídeo, rede, som, tudo funcionando, tudo. Eu não tenho que fazer absolutamente mais nada. Ele consome da minha memória, tá? 1 GB e 200 na primeira inicialização. 1 GB e 200. Tudo bem, eu tenho 32 GB, não faz nem cócegas. Mas para quem tem 4 GB, já é um consumo aceitável. Para quem ainda hoje tem um computador com 4 GB de RAM. O que eu considero muito pouco. O mínimo hoje tinha que ser 6 ou preferencialmente 8. Seria o ideal. Tanto que as máquinas, mesmo sendo aquelas máquinas muito antigas, aqueles Intel de terceira geração que eles ainda vendem como sendo custo-benefício, né? Essas máquinas já estão vindo com 16 GB ou 8 GB no mínimo, tá? Porque poderia-se afirmar que hoje o mínimo aceitável de memória RAM para um computador seria 8 GB. Mas aí estamos falando exclusivamente para Windows. No caso, se a gente for pensar, por exemplo, no Linux, 6 GB está de bom tamanho. Não quer dizer que com 4 GB não dê para você usar. Dá e sobra. Porque com o sistema operacional devidamente configurado, com tudo funcionando, com tudo que você precisa, com o visual ao seu gosto, né? O sistema operacional instalado está consumindo 1,5 GB, e com ele, após a instalação, sem nenhuma customização, no padrão dele, na interface dele, com tudo configurado, está consumindo ali em torno de 1,2 GB, né? Tá muito bom. De processos, é em torno de 40 a 45 processos, o sistema naturalmente instalado, sem nenhuma instalação de mais nada, já devidamente configurado. Ou seja, você pega um sistema, por exemplo, como o Tiger OS. O Tiger OS consome 1 GB e pouquinho, depois de instalado, com tudo configurado. Já com Office 365 instalado, já com navegador, já pronto para você usar e ser feliz. Funcionando tudo, ele consome muito pouco. São 42 processos executando em segundo plano. E só. Não precisa de mais nada além disso. O sistema funciona, você vai usar Office, você vai trabalhar, você vai ver vídeo no YouTube, você vai estudar, você vai fazer um monte de coisa. Dá até para você jogar alguma coisa. É fato. Aí você pega e vê o seguinte. Você pega o Windows Home, que é a versão mais básica, né? Home Single Language, que é a mais básica que tem para o usuário comum, tá?
Não estou falando de versões que não são feitas para o usuário comum, como aquela tal de LTSC. Tá? Esquece isso, tá? Se você cai na onda desses produtores de conteúdo aí que ficam te incentivando a usar essa versão como o Windows Leve, que a Microsoft não libera porque ela é muito ruim, ela é muito do mal, tá? Esquece isso, eles estão te enganando. Esse sistema não é para você, tá? Ele não é pensado para um usuário que nem você, que acha que vai ter mais FPS, que acha que vai ter mais desempenho, que acha que vai estar bombando utilizando o Windows LTC, tá? Tem vídeo aí no canal onde eu falo sobre isso. Então vocês não precisam, eu não preciso me prolongar, que vocês podem assistir aí. Vocês não precisam se preocupar não, que o que eu estou falando tem fundamento. Beleza? Então assim, a versão do Windows 10, ou uma versão, né, porque tem no 11 também, uma versão do Windows Home, Single Language, a mais leve que tem, depois que você remove todos aqueles Bluetooths, né, aquelas aplicações inúteis, aquelas coisas que vêm, que joguinho, que trem que ninguém usa, depois que você remove tudo, né, ainda assim, ela consome em torno de 100 processos. Depois que você instala o Windows, não estou dizendo que ele esteja plenamente configurado com o driver proprietário da placa de vídeo, nem nada disso. Eu estou dizendo o Windows previamente instalado. Ele reconheceu o hardware, o Windows, ele instala driver da Microsoft, tá? Mesmo que seja o driver do hardware, da placa de vídeo. Ai, mas ele instalou o driver da minha AMD, da minha RTX, é driver da Microsoft, tá? Recomenda-se que você vá no site do fabricante, da NVIDIA, baixe lá o NVIDIA o Game Ready, lá o driver proprietário da NVIDIA, tá? E faça a devida instalação deste driver. Tá? A mesma coisa vale para a AMD. Faça a instalação do Adrenaline, tá? Você tem que fazer, tá? Não adianta. Você quer ter desempenho? Você precisa fazer. Então, assim, o Windows Home Single Language, pós-instalado, já configurado por ele mesmo, a média de processos abertos é em torno de 100 a 100 e poucos processos. Olha que diferença gritante em relação ao Linux. Né? Então, só por aí você já tem um punhado de coisa consumindo recursos da sua máquina. Só de aplicações rodando no Linux, para vocês terem uma ideia, no caso do Big Linux, por exemplo, ou do Tiger OS, né? Ou de uma outra distribuição mais simples, tá? Olha só, você tem geralmente 3, no máximo, né? No máximo 3 aplicações rodando junto com o sistema, depois que ele inicializa, logo na primeira inicialização do ambiente de trabalho. No Windows, normalmente, você tem muito mais do que isso. Você tem, às vezes, 4 ou 5 aplicações ou mais rodando em segundo plano. Toda vez que o Windows for inicializar, ele vai ter que carregar aquilo, mais as outras coisas que você for colocando a posteriori. Então, se você instala outras aplicações no seu Windows, você instala o driver de vídeo proprietário da sua placa gráfica, né? Vão ter mais aplicações e mais processos rodando em segundo plano. Então, só por aí você já tem um consumo elevado. Então, assim, o Windows 10, ele já é um pouco mais otimizado com relação a isso. O Windows 11 não, tá? Eu, como usuário de ambos os sistemas, eu posso falar, não tem, tá? Quando você tem uma máquina muito parruda, com bom processador e muita memória RAM, né, dificilmente você vai conseguir perceber isso de fato. Uma pessoa comum vai perceber, mas se você der uma analisada, você vai ver que você tem uma perda de desempenho, porque o sistema por si só é mal otimizado. O Windows 10 já é um pouco mais otimizado com relação a isso. Então, o que acontece? No mundo corporativo, principalmente, as empresas não vão instalar o Windows 11 por meio daquela gambiarra. Né? Não vale a pena. Elas vão perder desempenho.
nas máquinas que não são plenamente elegíveis para rodar o Windows 11. E aí o que você faz? Aí como é que vai ser? Qual que será o futuro da agora para frente, depois do dia 14 de outubro de 2025? Ficou uma grande interrogação na cabeça, né? Ficou uma grande interrogação no ar. Mas tem solução. Primeiro que o Windows 10, apesar de ele ter o seu suporte encerrado no dia 14, ele não vai deixar de funcionar tão cedo, né? E assim, como eu disse, a grosso modo, o grande problema da utilização do sistema aposentado é a obsolescência de aplicações, mas se você for olhar mais a fundo, tem um outro detalhe. A partir do momento que o sistema é aposentado, a desenvolvedora dele para de continuar desenvolvendo qualquer coisa ou procurando problemas no sistema. Então, depois da sua aposentadoria, se ficou alguma comorbidade no sistema, ficou algum problema que não foi visto, se tem algum detalhe que não foi percebido durante o processo em que ele estava ativo, tá? Que tinha uma equipe de desenvolvimento cuidando dele, tá? Vai ficar. Não tem muito para onde correr, não, tá? Vai ficar. Então, se tiver alguma coisa séria que ficou para trás no Windows 10 que a Microsoft não tomou conhecimento, vai ficar sem tomar nenhum tipo de atitude, mesmo que isso venha a público, né? E não tem justiça, não tem nada, porque é o seguinte, depois que você descontinua um produto, a fabricante não tem mais obrigação, a desenvolvedora não tem mais obrigação de fazer mais nada com relação àquilo, salvo por um certo período de tempo. No caso do Brasil, fabricantes de bens de consumo, né, carro, geladeira, televisão, fogão, bens de consumo, né? Não estou falando aqui de sistemas operacionais, não. Elas são obrigadas por lei a garantir, depois que elas descontinuam um produto, né, que elas não fazem mais, não decidem não dar mais continuidade naquele produto, naquela versão daquele produto, elas são obrigadas por lei a até 5 anos fornecerem peças de reposição no mercado. Depois disso não tem mais nada com que haver, né? No caso de software, pelo que eu pesquisei, não tem a mesma equivalência, né? A desenvolvedora não é obrigada a continuar fornecendo suporte e correções ao produto depois que o sistema é aposentado. Não tem nada disso, tá? Então, se tem alguma coisa que foi descoberta no Windows 10 depois da sua aposentadoria, se não for logo após a sua aposentadoria, e não seja algo extremamente grave que pode colapsar o mundo, tá? A Microsoft tá, vou usar uma expressão popular aqui, né, muito engraçada, que é cagando e andando para isso, né? Ela vai se preocupar com seus novos produtos, com seu produto que está atualmente no mercado como sendo o seu principal produto no que tange a sistema operacional, que é o Windows 11, e o desenvolvimento de um novo produto, ou sabe-se lá o que venha pela frente. No caso do Windows 10, eu volto a repetir aquela frase popular, né? Depois do dia 14 de outubro, a partir do dia 15 em diante, a Microsoft vai estar cagando e andando para o que possa aparecer no Windows 10, né? Desde que não seja algo, claro, que apareça logo após aposentou, apareceu uma falha grave no Windows 10 que pode colapsar o mundo. Porque o Windows 10 ainda é largamente utilizado. Muito mais do que o Windows 11, que não decolou. Então hoje, se falando de Windows, é o Windows 10 que é largamente utilizado. O Windows 11 é um mero coadjuvante nessa história toda. Então, a menos que haja algo que possa colapsar o mundo imediatamente, a Microsoft vou voltar a utilizar esse mesmo jargão, termo, né? Ela vai estar cagando e andando a partir do dia 15 de outubro em diante. No caso com relação a qualquer coisa que apareça no Windows 10. Então, o grande problema, se a gente for analisar mais a fundo, de se utilizar sistemas operacionais do Windows e aposentados, são possíveis falhas
possíveis problemas ocultos que não foram identificados durante o seu desenvolvimento, durante o período em que ele estava ativo, né? E não foram feitas nenhuma correção. Isso pode acontecer. Mas, por exemplo, hoje em dia, em pleno 2025, um usuário comum que só vai usar uma internet ali, né? E que insista em manter aquele seu AMD C60 plenamente ativo, aquele All-in-One da OC com AMD C60 e um chipset gráfico da linha Vision plenamente ativo, dá para usar o Windows 8.1. Coloca o Superme um browser e você vai ter navegabilidade na internet sem nenhum tipo de incompatibilidade e praticamente vai funcionar muita coisa, desde que você não invente de fazer coisas mais atualizadas, né? Usar dispositivos mais atualizados na USB, jogar jogos mais atualizados, que a tendência é que haja uma obsolescência por parte, inclusive, das desenvolvedoras de jogos de não compatibilidade com sistemas operacionais já aposentados, né? Então, tem esses detalhes aí. Mas para usar um Office e navegar na internet, o Windows 8.1 ainda é plenamente utilizável e funciona muito fluido e leve, né, nesses hardwares mais fracos, aonde até o Windows 10 não dá conta de segurar o recado. Mesmo com SSD e uma boa quantidade de memória RAM, o processador é muito fraco. Então, assim, é complexo, né? Mas hoje, pessoal, eu vou falar para vocês que, assim, hoje a coisa evoluiu muito e a coisa mudou muito de figura. Então, por mais que pareça um fim do mundo, o que eu vou fazer agora, depois do dia 14 de outubro, quando o Windows 10 for aposentado? O que vai ser da minha vida? Eu vou ser obrigado a gastar uma grana comprando um computador plenamente compatível com o Windows 11? Não necessariamente. Você não precisa. Falando assim de uma maneira bem grosseira, né? Você vai poder continuar utilizando o Windows 10 sem maiores problemas. O usuário comum não vai ter problema. Seu jogo favorito, o lançamento que vai sair agora depois do dia 14 de outubro, que vai sair em novembro lá na Steam, ou na Valve, ou na GOG, ou onde quer que seja, né? Aquele lançamento ele vai funcionar no Windows 10, não vai ter problema para poder rodar o seu jogo favorito. Você não vai ter problema em comprar a sua a sua NVIDIA 50 qualquer coisa, ou a sua RTX 9600, 9000 qualquer coisa, e que é lançamento, paga caro pra cacete, e não vai ter driver. Você não vai ter problema com driver, vai continuar tendo driver pro Windows 10. Então, pelo menos por um espaço de tempo ainda um pouco considerável, você vai conseguir continuar utilizando o Windows 10. Mas, claro, caso você já esteja preocupado em pensar, poxa, mas eu tô querendo achar uma alternativa viável para o Windows 10. Galera, por incrível que pareça, hoje em dia o Linux evoluiu muito. Eu já falei muito sobre isso no meu canal aqui, né? E para muitos usuários comuns, existem distribuições Linux que vão tranquilamente te suprir. Hoje você tem o Office 365 online, né? Que você consegue usar sem problema nenhum. São coisas que facilitam a vida. Você usa o Microsoft Office 365 sem problema nenhum no Linux. Você consegue utilizar o Microsoft Office 2007 no Linux. Você tem aplicações nativas para Linux, como o OnlyOffice, LibreOffice, WPS Office, FreeOffice. São aplicações Office que tem nativo para Linux, né? Muitas distribuições costumam vir com o LibreOffice, mas outras vêm com vem com um OnlyOffice, tá? Que é o que eu gosto mais. Então, assim, hoje em dia a coisa evoluiu bastante. E um computador de quarta geração, por exemplo, como o meu Core i5 4590, funciona muito bem um Linux aqui. Funciona muito melhor do que o Windows. Eu tenho um desempenho muito superior. É um sistema que consome... Olha que eu estou utilizando um Big Linux com KDE Plasma, está todo configurado, está cheio de firula,
tem animação quando a janela quando eu minimizo a janela, tem um monte de adereços visuais que eu coloquei para deixar o sistema o mais agradável possível, mesmo que ele esteja com uma pegada minimalista. Eu configurei ele para poder ficar o mais agradável possível, né? E coloquei um monte de firula, e ainda assim o sistema consome muito pouco. O sistema consome pouco processamento, o sistema consome pouco do meu disco, pouco da minha memória RAM. Quer dizer, eu tenho um sistema muito fluido e um sistema atualizado, que recebe atualização, né? Que tem aplicações atualizadas, como navegadores, etc. 2025, funcionando perfeitamente bem. Eu jogo jogos mais atuais por meio da Steam. Eu jogo jogos até para Windows por meio do Lutris, né? É a pronúncia correta. Eu utilizo aplicações, eu utilizo Photoshop CC uma versão mais atualizada. Até um Corel, de alguma forma eu consegui fazer funcionar aqui parcialmente, mas funciona. E caso eu necessite de um Windows, eu tenho algumas alternativas que eu posso estar utilizando, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Falando de algumas alternativas para você poder ter um módulo de compatibilidade, que é o Wine, dentro do Linux. Muito simples, fácil e rápido de instalar, vou mostrar para vocês. Tem um outro projeto também que está surgindo, que já está em fase alfa, né? Mas que já está bem assim, ele está bem desenvolvido já, que ele meio que virtualiza um Windows dentro do seu Linux e permite que você possa rodar qualquer aplicação Linux, qualquer aplicação Windows, com mais compatibilidade, até porque ele virtualiza o Windows, é diferente do Wine. O Wine ele cria uma camada de compatibilidade. Ele faz a leitura das bibliotecas do Windows e interpreta aquilo como se estivesse no Windows para que a aplicação possa rodar. Então o Wine ele não é ainda 90% compatível com qualquer coisa. Ele tem um certo nível de compatibilidade, mas já melhorou muito. Podemos dizer que ele esteja ali 60% compatível com o Windows, mas não é, né? Ele não tem uma compatibilidade tão próxima de 100%, né? E esse outro projeto, como ele virtualiza o Windows, ele já tem uma proposta diferente, ele já faz com que dê aquela sensação de que você tem uma compatibilidade maior, né, do seu computador Linux com programas Windows, rodando em modo janela. Aí você consegue rodar um Photoshop mais atualizado, 2025. Você vai conseguir rodar aí um CorelDRAW, né, 2025, sem maiores problemas dentro, como se estivesse rodando nativamente no Linux. Mas ali é uma outra pegada. Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre essa integração que está mais evoluída com relação a Linux e aplicações Windows, o que pode ser uma alternativa para muitas pessoas. E hoje está tudo muito fácil no Linux. Hoje, praticamente, você não usa terminal mais. Você usa terminal se você quiser, porque está tudo na palma da mão. O Linux hoje tem o repositório de aplicações, que a gente chama de loja, né? No caso do Big Linux, você tem a Big Store, que é a mesma pegada que a Microsoft Store. No caso de outras distribuições, você tem outros tipos de repositórios, né? Que você vai lá e com apenas um clique e o digitar da sua senha, que a vantagem do Linux é isso. Você tem que digitar a senha toda vez que vai fazer alguma modificação mais intrusiva no sistema, mais profunda. Ou seja, instalar uma aplicação, você tem que digitar a senha. Isso garante segurança, porque se algum script, né, porventura, rodar dentro da sua máquina Linux, algum JavaScript, alguma coisa nesse sentido, e tentar fazer alguma modificação mais severa no sistema, coisa que no Windows não é assim que funciona, e é muito fácil, né, aplicações maliciosas causarem danos ao sistema. No Linux é difícil, tanto que no Linux você não usa antivírus, não tem necessidade, né?
porque ele não lê qualquer tipo de arquivo, simplesmente, ainda mais os que vão fazer modificação no sistema, dificilmente você vai conseguir fazer com que ele cause dano ao seu equipamento, né? Porque ele vai pedir sua senha para executar. E você só vai colocar sua senha se você tiver certeza de que aquilo que está solicitando a sua senha é o que você está querendo usar. Do contrário, você não vai colocar sua senha, você não vai permitir, ele não vai conseguir ser executado. E olha que interessante. Vocês podem se perguntar assim, se eu pegar um vírus, daqueles vírus que fica cheio de animações e bagunça todo o sistema no Windows e rodar ele pelo Wine, sabe o que ele vai fazer? Ele vai matar o Wine. Então, somente isso. Ele vai brincar a unidade do ponto Wine, mas ele não vai danificar o seu SSD, ele não vai danificar o seu Linux. Porque como o Wine, ele é um complemento, né? Ele é uma aplicação que funciona como um complemento ao Linux, para poder fazer a gestão de aplicações Windows, né? Fazer a leitura das bibliotecas e coisa e tal, né? Vai danificar só aquilo ali. Não vai acontecer mais nada. O máximo que vai acontecer é a sua tela ficar piscando, alguma coisa assim, né? E ele vai tentar reiniciar o Wine, mas não vai acontecer nada tão abrupto. Você vai conseguir entrar no Linux novamente, e a única coisa que vai estar quebrada vai ser o Wine, né? Nunca vi alguém testando, tá? Mas eu acredito que pelo fato do Wine fazer essa integração, né? Ser um complemento e é uma aplicação que trabalha à parte, não vai causar tanto dano. Então, você vê que o Linux ele tem um nível de segurança muito mais evoluído do que o próprio Windows, né? E hoje em dia é tudo muito simples. É tudo muito num clique e a sua senha. Você tem a aplicação na palma da mão. Então você tem muitas aplicações hoje que funcionam muito bem para você, né? E, eu preciso usar um Photoshop. Você instala o Wine com apenas um clique, digita a sua senha, e depois você instala um Photoshop da mesma maneira que você instala no Windows. Claro que versões mais atualizadas, e eu testei, não devem funcionar no Wine. Mas o CC 2018, por exemplo, funciona. O que resolveria muito bem para a maioria das pessoas que precisam de um Adobe Photoshop. Eu faço as thumbs dos vídeos quando eu lembro. Eu faço um monte de edição. Tudo no Photoshop. Eu faço edição até para impressora 3D no Photoshop. Tá até o arquivo, até para mandar para impressora 3D, para imprimir. Eu faço a edição do arquivo no Photoshop. E fica muito bom. Depois eu vou lá na aplicação que converte para o formato legível da impressora e faço o fatiamento da peça e mando para a impressora 3D. Funciona, resolve, né? Muita coisa hoje tem alternativas para o Linux que funciona e resolve. Então você não tem dificuldade para poder utilizar. Então é uma boa alternativa para você não ter que trocar de computador, né? Você não vai precisar trocar de computador se você, depois que o Windows 10 for aposentado, se você não quiser migrar para o Windows 11. Primeiramente, eu gosto de colocar isso sempre em primeiro lugar, você poderá continuar utilizando o Windows 10 sem problema nenhum, por mais que a Microsoft faça o que ela já vem fazendo, que é ficar te perturbando para que você deixe de usar o Windows 10 e vá para o Windows 11. Até eu vi esses dias na internet, mais precisamente na sexta-feira, um vídeo de um canal que eu acompanho sobre tecnologia falando que a Microsoft está analisando adquirir o seu computador que não seja compatível com o Windows 11 e com isso te dar um crédito na loja Microsoft para você poder comprar um Copilot PC, aqueles famosos Copilot PC, né? Pessoal, isso já existe no mundo dos celulares, tá? Operadoras de telefonia como a TIM fazem isso,
Você tem um site como o Trocafone que faz isso, tá? Você quer trocar o seu aparelho celular? Você pode vender o seu aparelho usado para essas empresas e conseguir um desconto na aquisição de um novo, tá? No caso da TIM, por exemplo, só que eles pagam um valor horrível, muito abaixo do valor de mercado. Um Edge 30, por exemplo, com 256 GB, 8 GB de RAM, com uma tela de OLED, de POLED, só para vocês terem noção, na TIM, se você for trocar de aparelho, eles pagam no máximo R$ 200 hoje. Isso assim, um aparelho sem nenhum dano físico, muito bem conservado, com a saúde boa e com todos os acessórios. R$ 200. O meu Edge de 40 Nel, 256 GB, 8 GB de RAM, com uma tela POLED, né? 5G, certificação IP68, a prova d'água e coisa e tal. Em bom estado, com todos os acessórios, né? Sem danos físicos. Eu paguei nesse aparelho R$ 1.500. Eles pagam R$ 400 nesse aparelho, para que eu possa pegar um novo. Aí eu pergunto para você, um aparelho novo, com essa capacidade, né? Um aparelho atual, ou seja, vamos voltar ao Windows, um Copilot PC, quanto que vai custar? Esse preço que eles vão pagar no seu computador não vai fazer nem cócegas. O preço que a Microsoft vai pagar no seu computador não vai fazer nem cócegas. Vai no máximo ali te garantir, sei lá, um frete. Mas tu ainda vai ter que morrer numa grana para pegar um computador desse. E muitas vezes não tem sentido. Né? Não tem sentido. Ora, se hoje o meu i5 4590 está me atendendo, rodando Linux, para que eu vou gastar dinheiro comprando uma máquina nova, né, cara, que seja plenamente compatível com o Windows 11? Não. Se o meu processador de quarta geração está me gerando um certo gargalo, eu posso partir para um processador da linha Ryzen, que é o que eu quero fazer. Um 5200G. Posso. Um 7000, posso passar por um processador desse, né? Que não é tão caro, mas ainda assim custa dinheiro. Ou então eu posso pegar e fazer um upgrade do meu i5 para um i7 4790, né? Que o meu i5 é da linha K. Eu posso partir para um i7 4790. Eu vou ter um ganho melhor de performance. Sim, mesmo no processador antigo, vou ter um ganho melhor de performance. Eu posso fazer isso, tá? Ou eu posso partir para um processador de sexta geração da linha Intel, que também são baratos de se achar por aí, né? Ou um Ryzen mais antigo. Então, assim, eu não preciso necessariamente, hoje, estar comprando um computador caro, que seja plenamente elegível para rodar o Windows 11, só porque o Windows 10 deixou de funcionar. Foi aposentado, ele não vai deixar de funcionar, só porque o Windows 10 foi aposentado. O meu computador ainda é possível de ser usado e eu tenho alternativas, né? Eu posso continuar usando o Windows 10 sem maiores problemas. Eu posso migrar para um Linux, não tem problema nenhum. Eu, como um mero usuário que só clica e acessa aplicações, o Linux hoje me atende, resolve. Tá tudo muito simples. A instalação é simples, a instalação é altamente intuitiva. É próximo e acabou, né? Você não tem muita sofisticação para você poder instalar um Linux. Você pega ali, você compra um SSD novo, você abre o seu computador, desconecta o SSD que está ali, as unidades de disco que estão ali no seu equipamento, né? E você simplesmente vai lá e instala um Linux, não tem nem que se preocupar com mais nada. Ou, se você tem uma unidade de arquivos e você tem uma unidade para sistema, como é o meu caso,
você simplesmente pega e instala na unidade de sistema. Não vai ter problema, você vai apagar aquela unidade. Você não vai manter. Eu estou falando para um usuário leigo, comum, né, que talvez tenha medo de falar, como é que eu vou fazer para poder instalar isso? Como é que eu vou fazer com a minha vida? Eu não sei fazer nada disso. Não é nada complexo hoje em dia. Alternativas ao Windows 10 tem. Tá? Uma pena que o Windows 10 esteja sendo aposentado, mas é assim que o mercado funciona. O Windows 11 eu continuo não recomendando. Ainda mais se você não tem um computador plenamente compatível. Então, eu vou recomendar para você que não tenha medo e vá para uma distribuição Linux. Não tem problema nenhum. Você instala um Tiger OS, está pronto para você usar. Já com Office, com tudo. Você não precisa fazer mais nada. Você tem o Zorin OS, que é uma excelente alternativa ao Windows. Você tem, nossa, tem tantas opções. Eu vou trazer para vocês um vídeo mais detalhado sobre isso. Tá? Para o usuário comum, o Linux hoje vai resolver muito bem. Você não tem necessidade de estar gastando dinheiro, fazendo melhorias no seu equipamento, sendo que o que você usa, o Linux plenamente pode te suprir. Mas não tenha medo. Não significa que depois do dia 14 de outubro, o Windows 10 vai... O máximo que já está acontecendo é a Microsoft ficar enchendo o seu saco para que você saia do Windows 10 e vá para o Windows 11. É isso que ela está fazendo e vai continuar fazendo. Porque ela não quer que você continue utilizando o Windows 10 depois que ele for aposentado. Normal, faz parte, é questão de mercado. Ela quer que você use o Windows 11. Se você usa o Windows 10, ainda mais agora que ele foi aposentado, né, depois do dia 14 de outubro, aí que ela não quer que você use mesmo. Ela quer que você se movimente. Beleza. Pode continuar usando, não vai ter problema nenhum. Ah, eu não quero ficar usando, não quero, eu quero uma outra alternativa, mas meu computador, não quero ter que trocar o meu computador, ou eu não quero, mesmo com um computador compatível, eu não quero ir para o Windows 11. O que é que eu faço? Experimenta Linux, você não vai se arrepender não. Beleza? Espero que esse vídeo de 50 minutos tenha sido minimamente útil para vocês. Curta, comente, compartilha. Valeu, falou e fui.